Entrevista do dia. E para continuar falando a respeito sobre esta situação da pandemia no estado do Amazonas, vamos conversar com o diretor do Sindicato dos Médicos do Amazonas, o doutor José Francisco. Muito boa noite, doutor. Obrigada por o senhor participar hoje aqui do programa 18 horas, conversando com a gente. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlos. Boa noite. Boa noite, ouvintes da Rádio Mix. Estamos aqui para ajudar no que for preciso. A gente vai responder o que tiver ao nosso alcance, Karine. Ok. Claro, muitíssimo obrigada pela sua participação nesse dia triste, o dia mais triste que nós aqui do Amazonas estamos enfrentando nos últimos tempos, não é? Bom, como é que o senhor define, né, o dia de hoje, né? Tivemos um massacre, com pacientes morrendo cruelmente por falta de oxigênio. Esse dia foi terrível aqui para a capital do Amazonas, aqui para o Amazonas. Como é que o senhor define o dia de hoje? Karine, eu defino como uma tragédia. Eu defino como uma situação desesperadora. O médico é um profissional que está acostumado a lidar com um sentimento pior que existe do ser humano, que é o sofrimento. E nós sofremos junto com os doentes. Hoje, praticamente 80% dos hospitais de Manaus estavam sem oxigênio. Os doentes estavam morrendo por asfixia. Os doentes estavam morrendo porque não tinham um suplemento normal de oxigênio para a sobrevivência. Isso é uma situação lastimada em pleno século XXI. E se deve a uma série de fatores que eu acho que deveriam ter sido aprendidos na primeira onda da pandemia, mas que realmente não houve um aprendizado adequado. E os profissionais da Fiocruz já previam uma segunda onda para dezembro, janeiro. Acho que o Estado deveria ter se aprimorado e, principalmente, se equipado e ficasse mais seguro o atendimento à população. Doutor, então o senhor afirma que essa situação ela poderia sim ter sido evitada, né? Porque o oxigênio é um item básico, né? Qualquer hospital do mundo ele tem que ter isso sob um controle rígido, né? Ali atento, dia após dia, ainda mais numa situação de pandemia, não é verdade, doutor? É verdade, Carlos, é verdade. O oxigênio é importante em tudo, é importante para a nebulização, é importante para anestesia, é importante para fornecimento de oxigênio, para manter o cérebro vivo e pacientes entubados. Esse é um item dos mais importantes que não podem faltar dentro do hospital. Então me causa espanto, e eu sempre costumo dizer o seguinte: antes de criticar, nós temos que procurar as razões. Hoje, até para você pedir, você tem que saber pedir. Nós temos que saber qual é a quantidade de oxigênio que é consumido nas unidades de saúde do estado do Amazonas, qual é a reserva que se tem de oxigênio para repor em situações como essa. Então, assim, fui tomado de surpresa, mas digo como médico, a angústia dos profissionais da área da saúde é gritante, já passou de todos os limites suportáveis. Nós sofremos junto com os doentes, porque nós estamos próximos e temos pouco a oferecer. Ok, doutor, olha, vários vídeos estão circulando aí nas redes sociais mostrando corpos. Há informações que só no hospital 28 de agosto foram 28 mortes só no dia de hoje. O senhor tem essas informações mais detalhadas para nossos ouvintes aqui em 100.7? Carlos, deixa eu te informar. Eu estava de manhã no pronto-socorro 28 de agosto, eu sou cirurgião, e a informação que eu tenho para te dar com certeza é que de meia-noite de hoje até as 11 horas da manhã tinham acontecido 19 mortes dentro do hospital. Não sei se todas por Covid, sim, entendeu? Mas até esse horário tinham sim acontecido 19 mortes. Eu acho que a situação mais grave foi a do Hospital Universitário Getúlio Vargas, onde a rede pública transferiu ontem, em média, 50 pacientes e aconteceu o que todos viram hoje. Bom, doutor, sim, o governo anunciou a transferência de pelo menos 235 pacientes para outros estados. Vai aliviar o sistema com essa transferência?
Karine, deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro, eu não sei quais são os critérios utilizados para essa transferência. Sim. Sei que tem que ser doentes estáveis. Não são doentes graves, intubados com a necessidade de concentração de oxigênio maior. E eu sempre parto pelo princípio do mais simples. Você há de convir comigo que é muito mais fácil você transportar balas de oxigênio, e muito mais barato você transportar balas de oxigênio de outros estados, de fábricas para cá, para Manaus, do que transferir doentes para o Piauí e para São Luís. Esse é o meu entendimento, entendeu? Doutor, o senhor... Uma questão simples de logística, né, doutor? Exatamente. Não é? O senhor tem informações de como está a situação agora nos hospitais? Situação caótica, como eu estou falando para você. Nós estamos vivendo um cenário de guerra, né? São pacientes que circulam nas ambulâncias do SAMU, que chegam em portas de hospital e que não podem adentrar o hospital. Não pode adentrar porque não tem leito, porque não tem oxigênio. Pessoas que estão morrendo na porta dos hospitais. E é bom frisar que não somos nós, profissionais da área da saúde, nem o médico, nem a enfermeira, nem o técnico, nem o auxiliar, os responsáveis por isso. Não entra porque não tem aonde ficar. Não é o médico que impede. A população tem que ter muita consciência disso. Nós todos estamos nos empenhando e nos dedicamos, inclusive botando em risco as nossas próprias vidas e de nossos familiares, em detrimento de outras vidas para serem salvas. Agora, a população precisa entender que neste momento é importante ficar em casa, é importante se manter os controles mínimos de lavagem de mãos, que todo mundo preconiza, e principalmente ter a consciência para não se manter no pânico que está sendo instalado. Tentar acreditar que vai ser resolvido. Ainda lhe digo mais, Karine. Para mim, é uma situação que tem que ser de preocupação nacional. Porque o que está acontecendo hoje no Amazonas, provavelmente uma mutação do vírus, hoje está aqui, e torçam todos os brasileiros que se limite ao Amazonas. No meu entendimento, muito breve, novos estados brasileiros vão estar contaminados. Daí a preocupação quando se fala em intervenção federal. Eu acho que o governo brasileiro tem que pensar nisso. Nós temos uma patologia que está restrita hoje ao maior estado do Brasil, mas que amanhã pode estar em outros estados. Doutor, o governo ele tem usado uma série de argumentos para justificar vários erros cometidos durante essa pandemia. E agora, para a falta de oxigênio, ele está argumentando que aumentou o número de internações. Não foi o problema de logística da parte dele, não. Porque aumentou. Isso procede? Isso faz sentido, pelo menos, doutor? Carlos, eu não entendo dessa forma. Eu acho que você tem um controle, como você mesmo colocou. Tem que existir um controle dos gastos diários do consumo de oxigênio em todas as unidades. Nós estamos num período sazonal em que as doenças respiratórias aumentam com muita quantidade. Então, já deveria ter sido previamente pensado que as necessidades de oxigênio seriam maiores nessa época. Quando nós tivemos a experiência com a primeira onda da pandemia, nós passamos por situações não tão complicadas como agora, mas que o aprendizado foi muito pouco. Nós tínhamos hospitais de campanha funcionando e que foram desativados. De que forma? Porque eu ainda não entendo até hoje. Nós solicitamos que fosse solicitado ajuda das tropas federais no sentido de montar hospitais de campanha, Exército, Marinha, Aeronáutica. A própria Marinha tem 3 navios hospitais, que tem inclusive centro cirúrgico. Por que não se colocar um em cada calha importante do Rio para atender ribeirinhos? Os hospitais sempre foram lotados no estado do Amazonas. Se você for ver a procura e oferta, sempre a procura é muito maior. E assim, nós temos conhecimento das mortes que estão ocorrendo nos hospitais. Os pacientes que estão morrendo nas suas casas, até com medo de procurar as unidades de saúde, nós não temos esse controle. É a subnotificação, né, doutor? Exatamente.
Nós não temos em Manaus, nós talvez sejamos a única capital do país que não temos um SVO, que é um Serviço de Verificação de Óbito. Ora, como é que você vai traçar políticas de saúde se você não sabe de que o amazonense morre? Entendeu? Então, existem determinadas coisas, e aqui eu não quero politizar absolutamente nada. Não quero entrar em detalhes políticos. A saúde do Amazonas foi e vem ao longo dos anos se deteriorando. Nós estivemos com o ministro Mandetta e a secretária Mayra, que veio agora a Manaus, com o ministro Pazuello, há 1 ano e 8 meses atrás, dizendo já a situação que se encontrava a saúde do Amazonas, sem sequer pensar numa pandemia. Entendeu? Então, assim, é uma coisa levando a outra, é uma bola de neve. Eu sempre costumo dizer que se caísse um avião no Amazonas, ia morrer todo mundo. Porque ninguém tem experiência com esse tipo, ainda mais com uma catástrofe dessa dimensão. Doutor, a gente tem informação de que os médicos, a situação está tão terrível dentro dos hospitais por conta da falta de oxigênio que os médicos tiveram que aplicar morfina para os pacientes terem uma morte menos angustiante. Isso procede? Karine, eu recebi vídeos confirmando exatamente isso que você está falando, de colegas pedindo para fornecer analgésicos potentes, pelo menos para conforto dos pacientes que estavam morrendo por falta de oxigênio. Isso procede e eu recebi vários vídeos. Agora, eu não presenciei, mas uma situação assim, porque você vai asfixiado, você morre como se fosse afogado. Sim. Então, pelo menos amenizar, a gente sempre procura curar, mas amenizar é obrigação de todos nós. Certo. Imagine você, Karine, uma situação agora que nós temos, quando você para, por exemplo, o cérebro precisa de 3 minutos só sem oxigênio para ou morrer ou deixar sequelas irreversíveis. Então nós não temos que pensar o tempo que nós temos, nós não temos mais tempo. O tempo todo foi perdido. Infelizmente. Doutor, enfim, é uma tragédia sem precedentes, sem dúvida alguma, e é um cenário de guerra, porque a gente lembra dos filmes de guerra, que quando o soldado está terrivelmente abatido, terrivelmente ferido, aplica-se morfina nos campos de guerra. Isso era comum, não é, doutor? Enfim, é o que se pode fazer. Muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui, conversando com a gente no programa 18 Horas. Obrigado, Karine. Um abraço, Carlos. Nós estamos sempre à disposição para ajudar, informar e manter a população informada do que está acontecendo na realidade dentro das unidades de saúde do Estado, Karine. É a prioridade, doutor. Muitíssimo obrigada e parabéns pelo trabalho de todos vocês, profissionais da saúde, que estão na linha de frente, passando pela situação mais angustiante, acredito eu, na história. Muitíssimo obrigada, parabéns. Obrigado, Karine. Parabéns para todos nós, desde o mais humilde técnico de enfermagem até o mais graduado dos médicos, porque o sentimento é comum de todos, a angústia são de todos nós. Eu imagino. Conversamos com o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas, conversamos com o Dr. José Francisco, diretor do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas. Dr. José Francisco, muitíssimo obrigada e parabéns mais uma vez.